Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, eu vim recomendar para vocês 8 livros clássicos para vocês lerem em um dia. Então, sem mais delongas, e bora lá pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, não necessariamente você vai conseguir ler esses livros em apenas um dia. Cada um tem seu ritmo de leituras, também vai depender do momento em que você está e tudo mais. Entretanto, são livros que você vai ler eles, de certo modo, rápido. Então, são livros aí que provavelmente você não vai demorar mais de uma semana para ler, ou pelo menos você não vai sentir uma grande dificuldade de ler eles, porque além deles serem curtos, são livros também com uma linguagem um pouco mais fácil comparado a outros clássicos que a gente tem por aí. Inclusive, esses livros seriam até interessantes para as pessoas que estão iniciando aí no mundo dos clássicos, né? Não tenho o costume de ler livros mais antigos. Também já fiz um vídeo aqui no canal falando por onde você começar a ler os clássicos. Se vocês quiserem conferir, o link estará aí nos cards, tá bom? Mas antes de eu apresentar a lista para vocês, eu vou dar uma pequena definição do que é um clássico aqui, né? Às vezes a gente busca uma definição e tudo mais, e a realidade é que realmente não existe uma definição tão assim do que é um clássico. Existem diversos fatores que levam a gente a crer que um livro ele pode sim ser considerado um clássico. Na minha visão, os clássicos eles são aqueles livros que permanecem imortais com o tempo, então eles sempre vão ter algo a se dizer. Então não importa se você pegar spoilers daquela história, porque você sempre vai ter o interesse de ler aquilo, e a experiência de você ler aquilo vai ser tão enriquecedora, tão grandiosa, que os spoilers eles não importam. Então são livros que sobrevivem ao tempo. Então, por exemplo, Romeu e Julieta, todo mundo sabe o que acontece dentro daquele livro, todo mundo conhece a trama, sabe o que ocorre no final com o casal principal, porém mesmo assim existem muitas pessoas que vão atrás da obra original para conhecer o quão grandiosa ela é e o como uma obra apenas, né, não só Romeu e Julieta, como outras obras clássicas, inclusive outras obras de Shakespeare, influenciou tantas outras coisas, principalmente no mundo da cultura pop, ou seja, dos quadrinhos, dos filmes, da música inclusive, enfim. Ao querer estudar mais sobre clássicos e entender o que eles são, muitas pessoas recorrem a uma obra do Ítalo Calvino chamada Por que Ler Clássicos?, que aqui no Brasil foi publicada pela editora Companhia das Letras, e lá ele traz diversas reflexões, estudos também que ele fez, e é um livro também que você não vai terminar no consenso no final, né, então as pessoas podem acabar discordando de alguns certos pontos aqui ou ali, mas lá ele traz algumas informações, né, do que pode ser considerado um livro clássico, e uma frase, né, que possui dentro do livro e que ficou muito famosa por aí é a seguinte: um livro clássico é um livro que nunca terminou aquilo que tinha para dizer. Eu acho que essa frase resume muito bem o que a gente pode definir como um livro clássico. É um livro que sobrevive com o tempo, e clássicos novos estão sempre surgindo aí, né? São coisas basicamente que revolucionam algo, que mudam algo e que moldam as coisas para que outras sejam influenciadas no futuro. Então, existem muitas obras que foram influenciadas de livros clássicos do passado. Inclusive o livro Drácula, né? Ele influenciou muito para o gênero terror no geral, tanto na literatura quanto no cinema, né? Quando, consequentemente, o Drácula livro foi ganhando adaptações para filmes que também foram muito importantes para redefinir o gênero do terror. Então sim, eu acho muito necessário a gente dar atenção a livros clássicos também, até para ir direto à fonte, né, das coisas que eles influenciaram nos dias de hoje. E também acho importante a gente ler livros contemporâneos, pois eles muito possivelmente, muitos deles, vão se tornar aí os nossos clássicos do futuro. Nenhum livro já nasce clássico, né? Ele se torna um clássico. Eu quis diversificar bastante os gêneros e os estilos de livros que eu coloquei aqui dentro desta lista. Então, começando com um bem óbvio aqui, mas eu não canso de citar novamente esse livro, é um dos meus livros favoritos da vida, que é O Pequeno Príncipe, de Anthony Saint-Exupéry. E é um livro, assim, incrível, magnífico. É um clássico da literatura infantil. Esse é um livro que foi lançado nos anos 40 e hoje já se encontra, inclusive, no domínio público. Aqui a gente acompanha uma narrativa muito simples, muito singela, mas que ela consegue trazer muitas mensagens pra gente. Muitas frases de O Pequeno Príncipe ficam marcadas aí para a história da literatura no geral. E quando você vai ler o livro e entender em que contexto estão sendo utilizadas essa frase, você fica ainda mais maravilhado com o significado delas. A maioria dos livros também possuem as aquarelas originais do autor, que eu acho que contribuem muito pra gente imergir dentro da história, apesar delas serem bem simples. E eu acredito que é um livro que não é só para crianças, tá? Então se você tem aí um certo preconceito, né, para ler Pequeno Príncipe,
acha que vai ser um livro bobo em certos aspectos, leia, tá? Deem uma chance pra ele, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um livro curtinho, esse aqui é praticamente quase certeza que você vai ler em um dia, ou no máximo em uma semana, pois é um livro que possui 96 páginas apenas e é um livro assim para todos, tá? Para todas as idades, públicos, enfim. Aqui no início do livro, então, a gente acompanha a história de um piloto, inclusive é ele que está narrando este livro aqui, que ao cair no deserto, ele encontra um garotinho, que é o Pequeno Príncipe, e ele começa a fazer uma amizade com esse garoto, e no meio disso, né, no meio do nada onde eles estão, o Pequeno Príncipe começa a contar um pouco da sua história, do planeta onde ele veio, que é o B612, da sua relação com a sua rosa, dos outros planetas em que ele visitou antes de cair aqui dentro da Terra. Então é um livro que vai mexer um pouquinho com uma coisa meio fantasiosa ali dentro, mas que traz reflexões muito pé no chão. E toda essa história é narrada pelo próprio piloto, pelo próprio aviador, 6 anos depois de ter conhecido o Pequeno Príncipe. Então é como se ele estivesse narrando essa história de uma lembrança que ele tem do passado. Enfim, eu recomendo bastante para vocês, fica aqui na lista de recomendados para lerem em um dia. Inclusive, interrompendo rapidamente aqui a lista, se vocês quiserem que eu faça um vídeo de livros para ler em um dia, né, sem ser clássicos, assim, para trazer um tema mais abrangente, né, atingir mais livros aí, então recomendar livros mais diversos para vocês, inclusive contemporâneos, deixa aí embaixo nos comentários, tá bom? Pra eu saber. Um livro que eu recomendo muito para as pessoas que querem começar a ler Machado de Assis, que foi, por exemplo, por onde eu comecei a ler esse autor, e tirei toda essa visão que eu tinha dele, de achar que era um autor difícil, chato de ler, que tinha uma linguagem super complexa, uma história chata, e não é nada disso. Machado de Assis tem uma escrita incrível, é um dos meus autores favoritos atualmente, e tudo começou aqui com este livro, que é uma novela, outros chamam de conto do autor, né? Mas, no entanto, é um livro curto, uma narrativa curta, com uma história simples também. E é um livro super leve, divertido e que no final vai fazer a gente refletir muito, muito mesmo, tá? Então, é um final até que surpreendente, é uma história super agitada também. Tem certas reviravoltas aqui no meio, apesar de ser um livro bem curtinho, né? Ele traz bastante reviravolta durante ele. Enfim, eu acho que é um livro, assim, super válido, até para você conhecer o Machado de Assis, né, por essas obras mais curtinhas do autor, em vez de você já ir direto para Memórias Póstumas ou Dom Casmurro da vida. Aliás, eu não acho Dom Casmurro um livro assim tão difícil, tá? Mas realmente, se você não tem um contato com Machado de Assis e quer ler um livro aí rápido, né, também, leia O Alienista, você não vai se arrepender, principalmente nessa edição aqui da Antofágica, que tem ilustrações do Portinari e também possui diversas notas de rodapé e uma diagramação que facilita muito a leitura e o andamento dela. A Metamorfose, do Franz Kafka, é um livro que também você muito provavelmente vai conseguir ler em um dia. É uma novela do autor, um dos meus livros favoritos da vida também. Aqui a gente vai acompanhar a história de um rapaz que ele vivia normalmente, sustentava a sua família, que era sua mãe, sua irmã e o seu pai. Entretanto, logo no início aqui do livro, é a primeira coisa que a gente lê aqui no livro, é a reação dele ao acordar metamorfoseado no corpo de um inseto. Não fica especificado qual inseto seria este, mas a gente sabe que é algo grotesco aos olhos dos outros, né, aos olhos de algum ser humano. E a partir daí, então, a gente vai acompanhando toda a história e a melancolia dentro deste personagem, a psique dele após isso tudo acontecer. E é um livro bem trágico, bem triste também, mas é um livro também que vai fazer você pensar demais. E é um livro também curto, que você vai conseguir ler em um dia, porém vai ser muito importante para você. Inclusive aqui nessa edição da LPM Pocket, possui um outro conto dele, que é o Veredicto, que também é um conto bem simples de ler, bem curtinho, então dá para vocês lerem em um dia os dois de uma vez. Um livro também que dá para ler em um curto espaço de tempo, que também é da coleção da LPM Pocket, é um conto de Natal de Charles Dickens. Acho que esse aqui é um livro já super conhecido, né? Muitas pessoas o leem no Natal, até mesmo por ser curtinho, né? E é um conto, né? Então, é super famoso, super conhecido já. Então, acho que esse aqui já dispensa comentários. E caso você ainda não tenha lido a obra original, deem uma olhada. É Charles Dickens, né? Então, ele tem toda essa escrita genial aqui dentro da história. E o conto de Natal é um perfeito exemplo de como um clássico ele pode interferir em toda uma cultura pop, influenciar tantas outras coisas no geral. Porque a gente tem, por exemplo, o Tio Patinhas, da Disney, que foi um personagem totalmente inspirado no protagonista, no velho Ranzinza aqui dentro deste livro. Então, para vocês verem como os clássicos influenciam nas obras atuais, né, digamos assim, ou obras que vêm
após eles, né? Uma outra indicação de livro infanto-juvenil também, que é um clássico, eu poderia citar aqui Anne de Green Gables, também Poliana, mas eu decidi colocar aqui nessa lista um livro um pouco menos conhecido do que esses dois, mas também tem uma história até que bem parecida também, estruturada de uma forma bem parecida. Então, se você gosta de Poliana ou de Anne de Green Gables, muito provavelmente também você vai gostar da história de Reid. Essa minha edição aqui da Autêntica, ela é dividida em 2 tomos. Então tem esse primeiro aqui e o segundo. Entretanto, se você ter a versão completa aí com você, né, que tem os 2 volumes juntos, de qualquer forma vai ser um livro bem rápido de ler, não tem uma escrita difícil, tá? É super fluida, é um livro infantil também, é um livro muito bonito também, que passa uma mensagem muito bela no final. Então eu deixo super recomendado aqui Reid. Então é um livro que aqui no Brasil eu sinto que ele não é tão reconhecido assim, mas em diversos outros países, inclusive no seu de origem, é um livro muito relembrado. Esse daqui eu acho que todo mundo também já conhece, é o livro da Agatha Christie, O Assassinato no Expresso do Oriente. Esse eu confesso que eu não consegui ler em um dia, mas foi uma leitura bem rápida também. E aqui a gente vai ter um livro de suspense no melhor estilo raiz aí, digamos assim, né? Que a Agatha Christie, ela influenciou muito, né? Pra gente ver como os livros de suspense são nos dias de hoje, né? Então ela moldou aí toda uma história, ela fez realmente um legado muito grande. Ela escreveu diversos livros aí com o seu principal detetive, né, que é o Poirot. Ela também tinha outros personagens detetives, mas o que ficou mais marcado realmente na literatura dela foi o detetive Poirot, que investiga o caso aqui deste livro, onde a gente tem um trem, onde ocorre um assassinato dentro de um dos vagões. E é uma história que você fica toda hora supondo, né, quem pode ser quem é um assassino e tudo mais. Então é uma trama aí que te envolve bastante também. Eu confesso que não é um dos meus livros favoritos, mas eu reconheço sim a importância que ele tem. E é um livro aí super rápido, super gostoso de se ler, que a gente já pode considerar um clássico também. A Revolução dos Bichos, do George Orwell, de primeira instância, as pessoas podem achar que é um livro super difícil e complexo de se ler, por se tratar de uma obra de George Orwell, né, mesmo autor de 1984. Entretanto, quando você vê o tamanho do livro, que ele já é bem menor do que a sua outra obra do autor, que também é muito bem conhecida, né, a gente se surpreende ao ver que é um livro super simples de ler, fluido, mas que tem uma mensagem muito forte por trás e críticas também nas entrelinhas. Então esse eu até recomendo que você leia com um pouco mais de atenção. Se você sente que não vai conseguir ler esse livro em um dia, como eu estou falando aqui dentro dessa lista, não se pressione e leia no seu tempo e absorva tudo aquilo de melhor que o livro tem a entregar para você, tá? Porque esse livro eu acho que ele merece, assim, uma atenção a mais, né, para ser dada. Mas é um livro muito interessante, eu já cansei de falar aqui dele pra vocês aqui no canal. Acho que também dispensa comentários, então tem que entrar aqui pra essa lista também. E por fim, vamos fechar aí com Dostoiévski. Ele é o autor aí de Crime e Castigo e diversas outras obras que são calhamaços, mas ele também tem seus livros curtinhos, como essa novela, acho que é uma novela, né, do autor, que é Noites Brancas, que foi uma das primeiras obras em que ele publicou, e é um livro de romance, bem legal também, que acompanha praticamente só 2 personagens, e tem um final aí até que um pouquinho melancólico também. E se você quer conhecer, né, o Dostoiévski, eu acho que é uma boa porta de entrada aqui também esta obra, tá? É um clássico russo aí. E, enfim, eu recomendo bastante para vocês. Noites Brancas também tem que estar aqui dentro dessa lista. Eu acho que é o mais curtinho desse vídeo, ele tem 80 páginas aqui na minha edição da editora Príncipes. E essas foram as indicações de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E quando a gente tira aquele preconceito dos clássicos, ou aquele medo, receio que a gente tem de ler eles, eu acho que a gente começa a desbravar aí diversos outros livros que foram, são e serão ainda muito importantes na história da literatura. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreva-se no canal. Não esqueça de seguir o canal lá no Instagram, @olá.leitores. E até uma próxima. Tchau!